Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno e aluna do CPV-UEL. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Eu sou o professor Vinícius e hoje eu vou conversar com vocês sobre o autoritarismo e crescimento econômico do Brasil durante a ditadura militar, de 1964 até 85. São temas que passam pelas unidades 19 e 20 da nossa apostila 3. E sempre lembrando, antes de começar, na medida do possível, assista às aulas anteriores e, especialmente, essas aulas sobre a ditadura. Eu falei na última aula a forma como eu ia conduzir essas aulas, tá? Então é bem interessante que vocês realmente acompanhem as aulas anteriores, porque eu vou fazer uma abordagem temática. Então serão 4 aulas sobre ditadura e as 4, uma depende da outra. Então não perca essas aulas, acompanhe e leia a apostila para você conseguir se orientar dentro do nosso conteúdo, ok? Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão, manda sua mensagem lá para os seus professores no grupo do Facebook História CPV 2020, que nós vamos te atender, beleza? E indo para a nossa aula já, vamos só relembrar o que a gente conversou na nossa aula anterior. Eu comecei a falar sobre o período da ditadura militar no Brasil, que começa com o golpe de 1964 e vai terminar em 1985. E nessa primeira aula eu falei sobre algumas características e fases desse período. Então eu fiz uma introdução, falei sobre algumas controvérsias que são comuns quando a gente trata desse tema, se foi golpe, se foi revolução, se é um regime ou se é uma ditadura, se foi militar ou civil-militar. Falei também sobre as periodizações que são possíveis usar, as fases dessa ditadura militar, quais foram seus presidentes e, finalmente, falei das características gerais do regime, o contexto mundial da época, os aspectos gerais desse regime, tudo isso para uma aula bem introdutória para a gente conseguir abordar melhor todos esses assuntos, ok? E na aula de hoje, vou continuar falando sobre esse período, mas especificamente sobre os temas do autoritarismo e do crescimento econômico. Então eu vou falar sobre o autoritarismo do regime e o chamado milagre econômico. Vocês vão ver que essa primeira aula a gente vai focar mais em aspectos políticos e econômicos desse grande período, ok? Vamos lá então? Como que começa então esse governo militar? Em 11 de abril de 1964, portanto 10 dias após o golpe, o Congresso Brasileiro, a Câmara dos Deputados mais o Senado, elegeu o general Castelo Branco para presidente. Só que essa eleição foi feita com uma grande maioria de deputados da oposição cassados. Então esse Congresso, desde o dia 1º de abril, ele já não tinha mais deputados que eram partidários a João Goulart, que eram contrários ao golpe. Então, todos esses deputados já tinham sido cassados pelo governo provisório e, em 11 de abril, o general Castelo Branco é eleito por esse Congresso para assumir a presidência. E o general Castelo Branco assume a presidência e promete cumprir a Constituição de 1946, realizar eleições como estavam previstas para o ano de 1965 e permitir que a oposição atuasse dentro do seu regime. No entanto, a gente vai ver que não foi bem assim que aconteceu. Para a gente entender então como que se organizava esse governo militar, a gente não pode pensar que as Forças Armadas elas tinham um consenso dentro desse governo. Na verdade, mesmo com as Forças Armadas assumindo o poder do Brasil, elas ainda mantinham alguns conflitos internos e uma disputa pela presidência. Havia dentro das Forças Armadas um grupo chamado Grupo da Linha Dura. Tá? Esse grupo era formado por oficiais que defendiam uma expansão do autoritarismo e a militarização do governo. Então, a cada vez, eu falei para vocês na última aula, que foram 5 presidentes militares. Então, a cada vez que um presidente ia passar o poder para outro, começava a acontecer uma disputa ali dentro das Forças Armadas, entre aqueles grupos da linha dura e alguns grupos mais moderados, para saber quais generais que eles iam indicar para a presidência. Tá? A gente pode dizer, em termos gerais, que os governos de Costa e Silva e de Médici foram governos mais da linha dura, tá? Mas, de qualquer forma, sempre havia algumas diferenças em seu interior. Por quê? Aquilo que gerava o consenso dentro das Forças Armadas, ou seja, aquilo que todos os oficiais das Forças Armadas, não importa se fossem da linha dura ou se fossem mais moderados, concordavam, era que a segurança interna do país era uma missão da instituição militar, garantida pela Revolução de 1964.
que era a forma como eles chamavam, né, o que a gente está chamando aqui de golpe de 1964, ok? Então, as Forças Armadas, apesar de ter esses conflitos internos, de ter essas disputas internas, elas concordavam, de maneira geral, que a segurança interna do país era uma missão da instituição militar. E, portanto, se o governo era conduzido por militares, a segurança interna deveria ser a prioridade. E para conduzir esse governo, né, para transformar esse governo que inicialmente é um golpe, algo que não está muito dentro da legalidade, em algo juridicamente aceito, as Forças Armadas governam através dos atos institucionais, os chamados AIs. Tá? Então, a gente vai falar bastante sobre esses AIs, eu já vou passar uma listinha aqui para vocês darem uma olhada, mas é bom a gente entender a função dele. Os atos institucionais, então, são uma ferramenta para buscar uma legalidade jurídica para o regime. São leis impostas de cima para baixo que tentam dar uma legalidade jurídica para a ditadura militar. Esses atos institucionais, então, eles são bem famosos, né, são bem conhecidos, principalmente o AI-5, mas a gente vai falar hoje dos 4 primeiros. Tá? O AI-1, o ato institucional número 1, foi aprovado em 8 de abril de 1964, então já 8 dias após o golpe e antes mesmo do Castelo Branco assumir a presidência da República. Esse ato institucional aumentava os poderes do Poder Executivo e autorizava a repressão de opositores. Só que ele tinha um prazo de validade, ele duraria até 31 de janeiro de 1966. Então já era algo que propunha algumas medidas ditatoriais, mas ele tinha prazo de validade inicialmente. Em seguida veio o AI-2, que foi promulgado em outubro de 1965. O AI-2 acabou com as eleições diretas para presidente e extinguiu todos os partidos políticos do Brasil. O AI-3, já em fevereiro de 1966, acabou com as eleições diretas para governador de estado e acabou criando 2 partidos que seriam os partidos oficiais do regime militar. A Aliança Renovadora Nacional, ou ARENA, né, a sigla, que era o Partido da Situação, aquele partido que apoiava o regime militar. Enquanto o Movimento Democrático Brasileiro, cuja sigla era MDB, que gerou o futuro PMDB e que hoje é MDB novamente, era o partido de oposição. Então, era o único partido de oposição que o regime permitisse que atuasse dentro daquilo que era favorável aos militares. Em seguida, é aprovado o Ato Institucional número 4, em dezembro de 1966, que encomenda uma nova Constituição para o Brasil. Essa nova Constituição ela vai ser definida de acordo com aquilo que as Forças Armadas definirem e, para vocês verem, né, como foi algo realmente imposta, ela foi aprovada já em janeiro de 1967, então não teve nem um mês aí para essa Constituição ser discutida. E, finalmente, nós temos o Ato Institucional número 5, que foi aprovado em dezembro de 1968, mas ele vai acabar como tema da nossa próxima aula, porque ele é fundamental para nós entendermos a repressão dentro do regime, ok? Então, com tudo isso, a gente vê que os atos institucionais mostraram que Castelo Branco e os militares não estavam nem um pouco afim de cumprir a promessa de respeitar a Constituição e de convocar eleições. O regime se torna abertamente ditatorial com a edição dos atos institucionais. E, finalmente, o projeto político desse regime, né, portanto, a proposta que esse regime militar tinha para o país, era elaborada, né, principalmente pelos membros do IPES, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais. Eu falei um pouquinho sobre ele na aula sobre o golpe militar. Os membros do IPES eram, em sua maioria, civis e acabaram ocupando cargos burocráticos dentro da administração do Brasil e também ministérios. E esses membros do IPES foram responsáveis pelo planejamento e pela definição da política econômica do Brasil. Além disso, foi criado um Serviço Nacional de Informações que funcionava mais ou menos como uma agência, tipo a CIA, a KGB aqui no Brasil, que servia para recolher informações sobre os cidadãos, informações sobre os opositores, isso tudo para facilitar a repressão, para manter a segurança interna, como os militares gostavam de chamar. Então, a proposta desse governo, a proposta dessa ditadura era uma modernização e promover a modernização e o crescimento industrial através de um regime ditatorial e com a colaboração estrita entre civis e militares.
Então, só para a gente ver algumas imagens, então, né, essa aqui é a posse do Castelo Branco na presidência. Lembrando, Castelo Branco ele não assume imediatamente após o golpe, né? No dia 31 de março para 1º de abril. O João Goulart é deposto, o presidente da Câmara dos Deputados assume o poder e as Forças Armadas, então, forçam com que os deputados sejam cassados. Então, só em seguida que Castelo Branco é eleito pelo Congresso, tá, pelos deputados, como presidente do Brasil. E aqui, uma foto que representa a colaboração civil-militar na área econômica. Essa daqui são alguns dos generais, dos principais oficiais militares e os membros civis do governo que foram responsáveis por elaborar essa política econômica. E aqui o prédio do Serviço Nacional de Informações, o SNI, criado em 13 de junho de 1964. Vamos falar agora sobre algumas características econômicas do regime. Tá? Assim que é feito o golpe, assim que os militares assumem o poder, os ministérios do Planejamento e da Fazenda, que atualmente é o Ministério da Economia, né, passa a ser controlado pelos civis do IPES, como eu já falei para vocês. E esses ministérios vão ter amplos poderes e controle do orçamento. Então, todo o orçamento brasileiro, todo o orçamento público vai ser controlado por esses dois ministérios sem nenhuma limitação do Congresso. Então, eles não precisavam aprovar o orçamento, não precisavam aprovar as medidas econômicas através do Congresso. Assim, a principal proposta desses ministérios foi facilitar o investimento estrangeiro, reduzir o papel do Estado na economia e elevar o crescimento econômico do país. Portanto, para conseguir esse crescimento econômico, para conseguir enfrentar todas essas dificuldades que o Brasil passava historicamente, essa equipe econômica lançou uma política de estabilização da economia. A política de estabilização tinha como objetivo controlar a inflação do país. E esse controle da inflação, prestem bem atenção, deveria ser feito através das seguintes medidas: congelamento de salários e preços, ou seja, o governo definia um máximo para os salários e um máximo para os preços dos produtos. Então, por muitos anos, durante a ditadura, os salários não aumentaram e o preço dos produtos foi mantido à força por conta do regime. Foi feita a redução da idade mínima para o trabalho para aumentar a quantidade de trabalhadores disponíveis no país. Foi aprovado o fim do regime de estabilidade no emprego e da criação do FGTS, então desde a consolidação das leis trabalhistas, desde o período de Getúlio Vargas, haviam leis que garantiam a estabilidade do trabalhador no emprego, né? Então havia uma série de dificuldades para demitir um trabalhador, mas o regime acabou com essa política de estabilidade e criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o nosso FGTS. E finalmente, para conseguir aprovar todas essas medidas que iam se mostrar muito prejudiciais aos trabalhadores, o regime reprimiu fortemente os sindicatos e proibiu a realização de greves. Todas essas ações, todas essas propostas econômicas vão gerar reações imediatas, tá? A partir de 1967, então 3 anos após o golpe, a economia já começa a crescer, mas o custo de vida aumenta. Então, o preço da alimentação, todos aqueles produtos que você precisa para sobreviver, seu preço aumenta e os salários não aumentam, tá? Então, os trabalhadores começam a ser prejudicados por essas medidas, por essa política econômica do governo. Isso vai começar a afetar principalmente os operários e as classes médias. E em abril de 1968 começam as primeiras reações a essa política econômica. Nesse mês, ocorre uma greve de trabalhadores siderúrgicos em Minas Gerais, pedindo por reajuste salarial. Essa greve consegue a adesão de cada vez mais trabalhadores. Só naquela região, 16 mil trabalhadores aderem, mas o regime acaba conseguindo reprimir. Logo em seguida, em junho de 1968, nós temos uma outra greve metalúrgica em São Paulo. E nessa greve, mais 10 mil trabalhadores param suas atividades para reivindicar reajustes salariais adequados. No entanto, todas essas tentativas de greves, todas essas tentativas de reação enfrentam uma repressão muito violenta por parte do Exército e por parte das polícias militares. As tropas do Exército, as tropas da polícia entram nas fábricas, atiram em trabalhadores, batem em trabalhadores, levam trabalhadores presos. Então, essas reações se tornam cada vez mais difíceis nesse contexto por conta do autoritarismo.
Assim, os sindicatas e os grevistas passam para a ilegalidade dentro do regime. E aqui só para nós vermos, né, algumas imagens dessas greves, eu acabei pulando uma ali muito rápido, mas você pode voltar no slide depois. Essas greves de 1968 realmente mobilizaram muitos trabalhadores, né, contra o fechamento das empresas, por aumento de salário, contra a insegurança, né, que havia entre esses trabalhadores de perderem o emprego, e aqui a repressão que o Exército e a Polícia Militar constantemente promovia contra os trabalhadores. No entanto, apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades, a economia do Brasil realmente cresceu, tá? Isso nós temos que entender. Entre 1970 e 1972, ocorre o auge do crescimento econômico e também da repressão política, da repressão violenta dentro do país. Através do subsídio governamental, né, ou seja, o governo dando dinheiro, estimulando a atividade econômica, através da diversificação das importações, da desnacionalização da economia, então chamada de empresas estrangeiras para atuarem no Brasil, e pelo controle dos preços e salários, como eu falei para vocês, o crescimento econômico começa a subir no Brasil. A indústria automobilística e a indústria da construção civil acabam liderando essa expansão econômica e as classes médias urbanas saem muito beneficiadas com esse crescimento, porque a partir de então elas começam a ter acesso fácil a crédito, portanto elas conseguiam ter mais empréstimos, conseguiam financiamentos, então conseguiam investir mais em suas próprias vidas. E assim tinham acesso mais fácil a bens de consumo, como TV em cores, toca-fitas, câmeras e automóveis, e algumas até mesmo conseguiram realizar o sonho da casa própria. Então, para a gente entender bem, esses anos do milagre econômico foram anos de crescimento econômico nunca vistos na história do Brasil. Anos em que o crescimento do PIB chegava na casa de 10%, tá? Então, realmente o crescimento econômico foi muito grande nessa época, no entanto, ele logo começou a apresentar alguns problemas. Durante esse período, né, foram feitas grandes obras, como a rodovia Transamazônica, a ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu, só que, no entanto, essas grandes obras envolviam um outro lado, né? Elas também queimavam muitos recursos nacionais, queimavam dinheiro que o Brasil não tinha condições de repor, era um alvo fácil de corrupção, havia muita corrupção na construção dessas obras e também de explorações trabalhistas, né? Foram frequentes muitos escândalos de acidentes de trabalho que não foram recompensados aos trabalhadores, né? Até de mortes em trabalho que não foram bem atendidas. Então, nesse período, apesar das grandes obras, essas grandes obras ainda tinham uma série de problemas que passava pela sua estrutura. E, no entanto, a propaganda oficial do regime nunca deixava de mostrar o Brasil com bastante otimismo, com bastante ufanismo. Guardem bem essa palavra. Ufanismo é aquela exaltação do nacionalismo, exaltação dos símbolos nacionais, né? Aquela visão positiva sobre os símbolos nacionais. E a propaganda oficial do regime, então, exaltava essa integração nacional, essa harmonia social que o regime queria transmitir, principalmente através do lema Brasil, ame-o ou deixe-o. No entanto, como eu falei ali para vocês no comecinho, foi um período também de muita repressão e de muita violência contra os opositores do regime. Esse tema a gente vai acabar falando um pouquinho melhor na nossa próxima aula, ok? Então, como eu falei para vocês, o crescimento econômico, apesar dele ter sido muito grande, muito forte durante esse período, ele teve alguns resultados, algumas consequências por causa da forma como ele foi planejado e da forma como ele foi conduzido. Esse milagre econômico, ele foi feito através do crescimento forçado da economia. Então, foi um crescimento conduzido à força pelo governo, sem levar em consideração a necessidade de reformas estruturais que o Brasil precisava. Então, um dos principais resultados do milagre econômico foi a concentração de renda e o aumento da dívida externa do Brasil. Então, os ricos ficaram cada vez mais ricos e os pobres ficaram cada vez mais pobres. Além disso, as dívidas do Brasil com relação a países estrangeiros, a bancos e empresas estrangeiras, aumentou cada vez mais também. E em 1973, nós temos um evento chamado a Crise Mundial do Petróleo, um evento em que os países produtores e exportadores de petróleo
cortam as exportações, o preço do petróleo sobe demais e o Brasil, como é dependente das importações, acaba se endividando ainda mais. Então, o crescimento econômico começa a desacelerar a partir do ano de 1973. E assim, a gente chega na década de 1980, já no final do período do regime militar, com um crescimento muito grande da inflação e da dívida externa do país. Tudo isso a gente vai acabar falando um pouquinho melhor numa das próximas aulas, né, sobre a redemocratização do país, mas no geral o que é necessário a gente entender é que esse chamado milagre econômico, né, ele foi realizado de uma forma artificial. Então ele não alterou as estruturas econômicas frágeis do Brasil e, portanto, os seus resultados, apesar de serem positivos no momento inicial, com o passar do tempo eles não se sustentaram e só aprofundaram algumas das principais desigualdades do Brasil. Aqui nós vemos então algumas imagens, né, das grandes obras feitas pelo regime militar, como a construção da ponte que liga Rio de Janeiro a Niterói, a construção da rodovia transamazônica, né, algo que foi realmente hoje a gente considera um desastre ambiental, né, porque eles abriram uma rodovia no meio da floresta, dizimaram populações indígenas, acabaram com a biodiversidade dessas regiões, abriram caminho para as madeireiras, para os exploradores da floresta. E essa rodovia, ela foi realmente um fracasso, né, porque ela nunca chegou a ser concluída. Essas imagens são recentes, né, existem vários trechos dessa rodovia que ainda não foram concluídos. E apesar disso, a propaganda oficial do regime exaltava, né, o ufanismo e o otimismo dentro da nação. Em 1970, o Brasil ganha uma Copa do Mundo, isso é muito utilizado pelo regime para mostrar essa força, esse poder do Brasil. No entanto, esse crescimento econômico, todo esse otimismo tinha um lado negativo, né? Ao mesmo tempo em que ele beneficiava uma camada da população, uma outra camada muito grande ficava cada vez mais pobre, ficava sem acesso a produtos ainda mais básicos. E já finalizando nossa aula, para a gente não ficar só nesse conteúdo, vamos usar algumas questões que a gente aprendeu aqui hoje para refletir sobre os limites do crescimento econômico no Brasil. Então, o que nos limita, o que nos impede de ter um crescimento econômico real? Qual que é a relação entre o desenvolvimento do Brasil e o autoritarismo? Como a gente viu, o Brasil só teve um grande crescimento econômico num período de profundo autoritarismo e de repressão à oposição. E, finalmente, quais que são as classes econômicas beneficiadas pelo desenvolvimento no Brasil? Um outro aspecto importante para a gente refletir, principalmente quando a gente pensa que esse crescimento econômico, esse desenvolvimento econômico, nem sempre beneficia a uma classe da mesma forma como beneficia as outras, ok? E por hoje nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, tenho um encontro com vocês para continuar falando sobre a ditadura militar, mas agora dentro dos temas da repressão e das resistências a essa ditadura, sempre nas unidades 19 e 20 da nossa apostila 3, ok? Lembrem-se, confira os materiais complementares em PDF dessa aula, eu sempre deixo bastante conteúdo lá, alguns vídeos extras para vocês assistirem, vou deixar os atos institucionais para vocês lerem, são textos realmente curtos que dá para a gente entender bem sobre esses elementos do regime e resolvam os exercícios referentes a essa aula, referente a essa unidade, ok? E, finalmente, né, não saiam daí sem ouvir a nossa música de encerramento. Hoje, Comportamento Geral, composta pelo Gonzaguinha, mas cantada por Elza Soares. Até mais e até semana que vem. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você merece.
vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem o teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem o teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado, pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo legal, tudo vai mal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem o teu carnaval. Você merece, tudo vai mal, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem o teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem o teu carnaval. Você merece, tudo vai mal, tudo vai bem. Você merece.